Programa Felicidade. Oferecimento. Editora e produtora Inspire. Recursos para inspirar sua vida. Imagine Beauty Studio. Um lugar para realçar ainda mais a sua beleza. No Vale Sul Shopping. Muito bom dia, está no ar Felicidade, hoje dia 19 de abril de 2014, Felicidade de Páscoa, Feliz Páscoa para você, um oferecimento Inspire Bookstore, também Imagine Beauty Studio e Rádio Cidade AM 1120. Desejo que você e sua família possam estar meditando nesse sábado chamado Sábado de Aleluia. Celebramos nessa semana a semana chamada Santa e amanhã é dia de relembrarmos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E neste sábado nós temos as duas últimas apresentações do Alto de Páscoa consumado. Desde quarta-feira estamos vindo numa série de apresentações do mais tradicional espetáculo de Páscoa de toda a nossa região. E hoje, dia 19, sábado de Aleluia, nós temos esta última apresentação em duas sessões, às 5 e às 20 horas. Você pode vir, mesmo sem ingresso, fica lá na fila, traga o seu quilo de alimento e nós vamos ajeitar para que você possa entrar e participar e receber essa linda mensagem. Na fé cristã, nós precisamos sempre nos lembrar que existe algo muito sério que se chama o pecado e nós precisamos entender que Jesus justamente morreu na cruz, por isso é Páscoa, para perdoar os nossos pecados. Só Ele pode fazer isso. Em Romanos, capítulo de número 6, verso 23, diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Continuar no pecado é continuar na morte, mas se arrepender e crer em Jesus é convidá-lo para vir, entrar na nossa vida, fazer morada e nos levar para a vida eterna. Então, neste sábado, que estamos esperando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, celebrando neste domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, deixe de viver no pecado, porque o salário do pecado é a morte. E crê em Jesus, arrependa-se dos seus pecados, porque Ele vivo está e Ele com certeza quer morar no seu coração, perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Feliz Páscoa, está no ar, Felicidade. No seu programa deste sábado de Páscoa, nós temos quadro Palavras com a ministra Keila Schmidt da Rosa. Com Brasil, a dica do chefe Marco Antônio é uma receita especial de Páscoa para você saborear com a sua família. Negócio Fechado e o link Cidade AM 1120 com Alexandre Soledade. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos com o convidado de hoje, pastor Paulo Mizoguchi. Olá, pastor Paulo. Olá, pastor. Muito bom dia e Feliz Páscoa. Bom dia, Feliz Páscoa também, pastor, e para todos que nos assistem. Pastor Paulo Mizoguchi é pastor coordenador da Rede de Igreja da Cidade. Venha participar conosco, conhecer um pouquinho como que é a realidade dessas igrejas e também conhecer uma próxima aí da sua cidade, porque este programa vai ao ar aqui pela Rede Bandeirantes, no Vale do Paraíba, para todas as 39 cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba do estado de São Paulo. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com Felicidade. Feliz Páscoa para você. Você ajudou e o Hospital do GAC não precisou fechar as portas. Continue ajudando. Um trabalho bonito como este merece a nossa ajuda.
Quando eu crescer, eu quero ser artista musical. Ser professora de literatura. Veterinária. Piloto de Fórmula 1. Goleiro. A escola dos meus sonhos tem uma lousa interativa. Tivesse inglês, todo dia. Campo de futebol bem legal. E bons professores. Agora, você tem tudo isso. Em São José dos Campos, um novo colégio para uma nova realidade. Matricule-se já. Colégio Inspire. Educação prática que inspira vidas. Alto de Páscoa 2014. Consumado. De 16 a 19 de abril no Expo Vale Sul. Ingresso 1 quilo de alimento não perecível. Posto de troca no estacionamento do Vale Sul. Consumado. Muito obrigado por continuar conosco. Você está assistindo Felicidade neste sábado de Páscoa. E como eu apresentei no início do nosso programa, pastor Paulo Mizoguchi. Pastor Paulo Mizoguchi tem 34 anos de idade, é casado com a Flávia, pai de 3 filhos, é professor de teologia, é coordenador da rede de igreja da cidade, da primeira igreja batista em São José dos Campos. Já morou no Japão, como você pode ver na cara dele, ele é um decassegue, né? Aqui como é que chama? Decassegue é lá, né? Aqui também é decassegue no sentido de quem vai, né? Porque decassegue significa ir para o Japão, né? Você está lá, né? Aqui a gente diz, mas é descendente de japonês. Né? Meio um japinha, né? Não tem uma palavra assim, mas... E o japonês enferrujou? Mais ou menos. Com a falta de prática, você esquece um pouco, né? Isso é natural. Mas quando a gente entra num ambiente onde você está falando um japonês, logo você já gosta e você entende, né? Certo. Entender e ouvir é melhor do que falar, né? E aqui no Vale tem sempre uma colônia por aí de sempre japonês, tem em algum né? lugar, sempre tem. Isso aí. Então, esse é o pastor Paulo Mizoguchi e eu convidei para conversarmos sobre a rede de igrejas da cidade. O que é isso? E eu já vou logo introduzindo com essa pergunta, pastor Paulo. O que é a rede de igrejas da cidade? Eu vejo aqui que são 9 igrejas, uma no exterior e 8 aqui na nossa região. A rede de igrejas da cidade é um projeto, né, diríamos assim, dentro de um plano de expansão da primeira igreja batista, a nossa igreja. Então, em 2009, Deus deu a visão ao pastor. E nessa visão havia expansão da igreja como um todo e de alcance também de cidades para a plantação de novas igrejas, expandir então a ação missionária como também integral daquilo que nós fazemos já aqui em São José dos Campos, né? Então, a partir de 2009 começamos a sonhar, orar, e aí em 2010 então começamos a primeira célula numa cidade em Santo Antônio do Pinhal, onde de lá, multiplicando para Taubaté, nós plantamos a primeira igreja. Então, é um projeto de plantação e expansão do Evangelho através de igrejas saudáveis. Por que o nome Igrejas da Cidade? Porque é um nome que atinge a cidade para falar àqueles que estão e vêm a igreja da cidade, que é uma igreja, um projeto para aquela cidade onde nós chegamos, e porque o nome Primeira Igreja Batista não pode ser reproduzido em cada cidade, porque geralmente já tem uma primeira igreja batista nas cidades que foram plantadas antes de nós chegarmos, né? Então, em São José dos Campos, nós somos primeira igreja batista, mas nas outras cidades nós somos igreja da cidade, um ministério da primeira igreja batista em São José dos Campos. E é proposital que não aparece o nome Batista, Igreja da Cidade, no caso a primeira Taubaté, por quê? O nome é proposital não colocarmos porque o nosso objetivo é alcançar pessoas que ainda não estão numa igreja, que ainda não conhecem a Deus. Então, propositalmente, nós queremos que a igreja seja para a cidade, para pessoas que não conhecem ainda Jesus. Então, o alvo não é atrair pessoas de outras igrejas, mas pessoas que ainda não conhecem a Deus, que vão ter oportunidade também de estar numa igreja saudável. E quando uma pessoa realmente entende que o tempo dela lá naquela igreja, que ela está, terminou e ela quer ir, não é a natureza da igreja chamar, não é filosofia, como eu vejo que não é em São José, mas existe um processo, como é que é? Existe um processo porque, claro, nós não podemos controlar as pessoas vêm nos visitar, as pessoas vêm conhecer, então nós temos um processo, esse processo é chamado curso de integração para pessoas que vêm exatamente de outras igrejas evangélicas, para que eles conheçam a nossa visão, e aí então, após nos conhecer, possam então se comprometer conosco e aí fazer parte também da nossa igreja. Ok, então nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas igrejas. Quero mandar um abraço aqui, eu já vou falando. As cidades, você fala um pouquinho como que estão. Um abraço especial ao pessoal de Taubaté. Taubaté
é a segunda maior cidade do Vale do Paraíba, está aqui do ladinho de São José, faz parte aqui da nossa região metropolitana, e ali nasceu a primeira igreja. Como está a igreja da cidade de Taubaté? Qual o nome do pastor e o endereço? Hoje nós estamos, então, em Taubaté, já no terceiro local, expandindo, acabamos de expandir o local, um local maior para mais pessoas. Qual é o bairro? O bairro é Vila Aparecida, né? Ok, então vai aparecer aí no vídeo o endereço completo, o nome da rua, endereço completo, o nome da rua, número e o bairro. Bairro Aparecida em Taubaté. Vila Aparecida em Taubaté, né? Uma igreja que já estamos há 3 anos com ela, foi a primeira igreja a ser plantada, hoje já com uma frequência de quase 1.000 pessoas durante a semana, uma igreja grande, 50 células espalhadas pela cidade, né? E uma empolgação grande porque estamos expandindo e alcançando mais os bairros e tendo uma influência maior em Taubaté também. Ok, de Taubaté vamos para Jacareí, aqui do outro lado. Como é que é a igreja da cidade em Jacareí? A igreja da cidade de Jacareí, uma igreja um pouco mais nova, mas também muito influente. Começamos ela também em 2012, fevereiro, e a partir de 5 células crescemos, já estamos também no terceiro local, um galpão grande, também uma frequência hoje de 700 pessoas semanalmente, com muitos ministérios, e o pastor Oliver, que é o pastor local lá, né? E nós estamos ali na Avenida Ademar de Barros, né? Num lugar também bem conhecido na cidade, estamos crescendo ali bastante também. Um abraço a todos da vizinha cidade de Jacareí. Pastor Oliver, aparece aí o endereço abaixo para que você possa também conhecer, indo pela rodoviária nova à direita, não é isso? Tem Ademar de Barros que vai até para o outro lado da cidade de Jacareí. Voltando para cá, nossa outra vizinha aqui é Caçapava, né? Como é que é a igreja da cidade em Caçapava? Caçapava não é uma cidade tão grande, mas como é que vai o trabalho missionário lá? Surpreendentemente, a Caçapava, por ser uma cidade até dita às vezes como dormitório, nós temos alcançado bem as pessoas da cidade, né? E o ano passado foi um ano especial com a chegada do pastor David, né? Começamos com o ministro Cláudio lá, com 2 células apenas, hoje já temos 33 células na cidade, crescemos bastante, estamos fazendo várias celebrações. Qual a frequência semanal? A nossa frequência semanal lá de 600 pessoas, né? Temos 3 cultos no domingo, inclusive, por causa do nosso local, e a gente fica bem em frente ao bombeiro, né? Então é fácil a localização, bem em frente ao bombeiro, nós estamos ali em Caçapava crescendo bastante também. Ok, um abraço especial a todos de Caçapava, ao pastor David, aparece o endereço, e você é o nosso convidado. Todas essas igrejas, domingo, às 10 da manhã, às 7 da noite, você é o nosso convidado especial, igreja da cidade. E vamos a São Paulo, não pula São Paulo. Também chegamos a São Paulo? Chegamos a São Paulo, esse será um dos objetivos também, né? Chegar numa grande capital, e graças a Deus nós conseguimos uma grande oportunidade de estar num lugar muito estratégico, que é a Barra Funda, e ali Deus nos deu também um lugar, né, especial, e o pastor Max, que é o nosso pastor lá, estamos também em plena expansão em São Paulo. Ok, fica perto do metrô, não é isso? Fica perto do metrô da estação Barra Funda, Avenida Thomas Edison, ali atrás da Federação Paulista, bem fácil também de chegar. Então, você que conhece alguém em São Paulo, nosso programa não passa lá, mas estamos também na Igreja da Cidade em São Paulo, no bairro da Barra Funda, na Avenida Thomas Edison, que aparece aí o endereço completo para você. Seja bem-vindo, pastor Maxwell da Rosa, vai receber você numa igreja linda lá na cidade de São Paulo. Nós vamos agora a um intervalo, depois do quadro Palavras, vamos a uma reflexão do seu coração. A ministra Keila Schmidt da Rosa vai trazer uma reflexão sobre a Páscoa, ocasião em que Jesus morreu por nós, ressuscitou por nós e voltará para nós. Depois do intervalo voltamos com mais felicidade para você. Afinal de contas, Jesus é o Senhor, Ele vive e reina. Viver é isso, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Jean-Paul Sartre. Manter o equilíbrio nunca foi fácil, mas sempre fez parte da nossa busca pessoal. Todo ser humano entende que viver equilibrado é importante. Nem 8, nem 80, nem cá nem lá. Centrado, focado, equilibrado. Equilíbrio tem a ver com todas as áreas da nossa vida, profissional, espiritual, relacional e assim por diante.
Em cada departamento da nossa vida, nós precisamos dar passos firmes e não escorregar. E é na palavra de Deus que nós encontramos equilíbrio para todas essas situações. Sartre coloca muito bem isso em sua frase, quando afirma que nós precisamos encontrar estabilidade entre aquilo que nós decidimos e as consequências dessa nossa decisão. Por exemplo, você começa a trabalhar mais horas por semana para buscar conforto para a sua família. Um pouquinho mais de tempo vai garantir as férias no final do ano, boa escola para os seus filhos e o conforto que você entende que sua família merece. Mas essa decisão traz uma consequência. Você vai perder talvez passos importantes dos seus filhos e o seu casamento pode perigar. Assim como este exemplo, tantos outros podem vir à sua mente agora. E o que fazer para encontrar o equilíbrio? Como caminhar firme, sem pender para nenhum dos lados? É importante você focar naquilo que realmente importa. Se você olhar para os lados, pode distrair e escorregar. Se olhar para baixo, a altura o fará desistir. E se quiser voltar para trás, pode ser um desastre. Então, olhe para frente e continue firme na sua caminhada. As situações da sua vida podem querer fazê-lo parar, mas lembre-se que Deus traz sobre a sua vida espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não traz sobre sua vida espírito de medo, de timidez ou desesperança. Não, Ele traz sobre sua vida espírito de poder, que é justamente a capacidade para você fazer tudo aquilo que precisa. Ele traz também espírito de amor, para você celebrar essa caminhada com as pessoas à sua volta. Caminhada árdua, mas válida. E Ele derrama também o espírito de equilíbrio, que traz autocontrole e disciplina. Existe alguma área da sua vida em que você está prestes a cair? Percebe muita instabilidade? Deixe Deus trazer poder, amor e equilíbrio sobre cada situação que você está vivendo. Ele vai te levar para lugares estáveis, onde seus passos estarão firmados nele. E haverá estabilidade nos seus tempos. Isaías 33, 6a. Quando eu crescer, eu quero ser artista musical. Ser professora de literatura. Veterinária. Piloto de Fórmula 1. Goleiro. A escola dos meus sonhos. Tem uma lousa interativa. Tivesse inglês todo dia. Campo de futebol bem legal. E bons professores. Agora você tem tudo isso. Em São José dos Campos, um novo colégio para uma nova realidade. Matricule-se já. Colégio Inspire. Educação prática que inspira vidas. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. Muito obrigado, você está assistindo Felicidade. Lembrando que se você curtir a nossa página, vai aparecer a minha foto com o Pastor Paulo aí no Facebook, você pode curtir e você vai estar então compartilhando. Isso nos ajuda muito a divulgar o programa Felicidade nas redes sociais, mas também você está concorrendo a um brinde dessa semana. Anunciamos aí o ganhador da semana passada, aparece aí no seu vídeo o ganhador da semana passada. Nossa produção vai entrar em contato e também teremos um brinde especial para essa nova semana, que é uma pizza da Ligue Pizza 1. Então, se você curtir, você vai estar concorrendo a essa pizza que vamos mandar entregar na sua casa, você que vai ganhar a Ligue Pizza 1, ok? Você também que está nos assistindo hoje, quero fazer um convite especial. Segunda-feira é feriado, 21 de abril, é feriado nacional. E vamos ter uma grande celebração em São José dos Campos, na verdade duas, com o pastor Paulo César Baruch. Então, de todo o Vale do Paraíba, aqui de São José, Caçapava, Jacareí, Taubaté, venham. Pastor Paulo César Baruch
grande celebração, também ceia do Senhor, pregação da palavra. Estarei ministrando às 4 horas da tarde e às 7 horas da noite. Entrada franca, você pode vir. Quem retirou o ingresso vai ter preferência de entrada, mas vamos ter lugares porque colocamos menos do que a quantidade de pessoas para justamente podermos receber pessoas na hora. É segunda-feira, no Expo Vale Sul, às 4 da tarde e às 7 da noite, Paulo César Baruch, Banda Saus, numa grande celebração de festa ao nosso Deus. Nessa segunda-feira, gratuita a entrada, seja muito bem-vindo no Expo Vale Sul, Zona Sul de São José, na Avenida Andrômeda, em frente ao Vale Sul Shopping. Você é o nosso convidado. Pastor Paulo, vamos às demais cidades, também para essa região histórica aqui, que é uma região que me parece que também, às vezes, é um pouco difícil das pessoas viverem uma fé realmente prática, viva, operante, mas a igreja da cidade chegou em Paraibuna e em Jambeiro. Fale-me sobre as características dessas igrejas nessas cidades. As cidades são cidades onde a população ainda é bem dividida em zona rural, né? Residência, zona rural e o centro da cidade. Então, tem uma cultura diferente de São José dos Campos, né? Mesmo sendo próximas, são uma cultura bem diferente. As pessoas ainda também com um processo de educação que a gente percebe, né, uma lentidão nisso dentro da cidade. Então, a gente tem com a igreja chegado na educação também, através de projetos, né, e tem educação sido interessante. Deficitária, né? Educação deficitária. E essas cidades, tanto o pessoal que nos assiste hoje de Jambeiro e Paraibuna, eles vivem basicamente da educação pública, né? Não tem Exatamente. muita educação privada. Então, por exemplo, em Paraibuna, o nosso ministro lá, Eduardo Vivoni, logo que chegamos lá, ele já foi conversar com o prefeito e oferecemos então palestras, né, acerca do perigo das drogas com adolescentes e jovens. Já demos palestras para mais de 1.000 alunos só em Paraibuna, e isso tem sido assim algo muito especial dentro da cidade, né? Cooperar com a educação, cooperar com a prevenção, cooperar com todo o processo de crescimento até das faixas etárias dentro da cidade. Qual é a frequência de pessoas que participam? Hoje nós temos uma frequência em Paraibuna de mais ou menos 150 a 200 pessoas durante os cultos, durante a semana, né? O nosso local ainda é um local ainda pequeno, estamos expandindo também, mas já somos 16 células e temos células até depois da balsa. Então a gente entrou para a via rural e temos muitas células que às vezes as pessoas não conseguem vir rapidamente para o centro da cidade, mas nós vamos até elas, onde elas estão, e isso também tem sido muito interessante, o contexto de uma célula até na zona rural. Uau, então um abraço a todos de Paraibuna, que é a cidade mais antiga do que São José dos Campos. Aí nós temos à beira da rodovia dos Tamoios, a nossa igreja da cidade. Aparece aí no seu vídeo o endereço, vem e seja presente a uma das celebrações, domingo às 10 ou às 19 horas. E Jambeiro, já um pouquinho mais perto aqui? Jambeiro um pouco mais perto. A história de Jambeiro, nós já havíamos como igreja, antes mesmo de sermos igreja da cidade, uma congregação lá, um lugar onde já havia um projeto missionário, né, com o pastor Davi. Então, transformamos numa igreja da cidade, isso mesmo em 2012, e já tem aí 2 anos e meio que a gente está caminhando com a igreja da cidade em Jambeiro, hoje com o pastor novo, pastor Ricardo Rezende, né? Então, nós temos 2 pastores na cidade, e o pastor Davi também é vereador, e lá também estamos com projetos sociais e também com 7 células atingindo a igreja, tanto no centro como também na zona rural, né? Uma frequência de 250 pessoas durante a semana, temos celebrações para jovem também no sábado, e temos um templo novo. O ano passado, a alegria foi de podermos edificar ali um templo, um lugar novo, um auditório que é o maior auditório da cidade, que também abençoa, né, e serve a cidade em todas as áreas dela. Então, um abraço aí ao prefeito Altemar, ao pastor Davi, que também é vereador na cidade de Jambeiro, foi o 6º mais votado na cidade, uma confiança também. Que Deus abençoe vocês. E aparece aí o endereço no vídeo, seja bem-vindo à igreja da cidade, esse templo tão lindo, um povo tão abençoado, aí na cidade de Jambeiro, também todo domingo, às 10 da manhã e às 19 horas. Vamos a Pindamonhangaba, a mais recente igreja, né, a Caçulinha? Isso, a mais nova. Inauguramos, pela graça de Deus, dia 28 de dezembro do ano passado, né, terminando o ano, celebrando e inaugurando a igreja. Então foi uma bênção também, nós tínhamos multiplicado de Taubaté para Pinda 2 células, e a partir então do crescimento dessas células nós conseguimos inaugurar a igreja dia 28, né? Então
São aí 3 meses só, um pouco de igreja, mas já multiplicamos para 6 células, temos uma frequência de 200 pessoas durante a semana, nos cultos também, e tem sido também um lugar de grande crescimento e influência. A cidade é uma cidade em grande desenvolvimento, e como igreja também nós estamos acompanhando isso lá. É a terceira maior cidade do Vale do Paraíba. Um abraço a todos de Pindamonhangaba. Aparece aí no vídeo o endereço da nossa igreja, muito bem localizado, num templo muito bonito, um espaço lindo. E você está lá interinamente servindo, plantando a igreja e sendo pastor, né? Junto com o pastor Luiz Jacinto. Isso. Eu e o pastor Luiz estamos juntos lá, né? E sempre é um desafio, mas é tão gostoso você estar numa cidade que está em crescimento, né? Então, com certeza, essa igreja vai crescer também rapidamente, como todas as outras. Amém. Que coisa boa. Então, nós convidamos você, que é de Pindamonhangaba, a estar lá conosco. No próximo bloco, nós vamos falar sobre já as novas cidades que vão ser alcançadas e também queremos já falar das cidades que têm células, né? E já estão lá orando pelas cidades e abençoando as pessoas. Nós vamos ao quadro Cozinha com Brasil e na sequência nós voltamos com mais felicidade para você neste sábado de Páscoa. Feliz Páscoa para você e sua família. Jesus vivo está. Sejam bem-vindos a mais um programa Cozinha com o Brasil. Como é que você tem acompanhado aí as nossas mídias sociais? Tem acessado os nossos canais no YouTube, no Facebook? Participa conosco. Hoje eu vou fazer uma receita que ficou aqui na nossa vontade. A gente ficou com muita vontade de comer essa receita quando a gente foi lá em São Paulo, que é o quê? Uma receita tradicional, banana flambada. Tá bom? Então a gente ficou com vontade de falar, então vamos fazer essa receita, açúcar, tá? Então aqui tem 1 xícara de açúcar, você vai colocar numa frigideira, tá? Ou numa panela mesmo. O ideal é fazer numa frigideira para que você consiga flambar direito, tá? Então o açúcar você vai colocar, a partir do momento que você coloca aqui e acende o fogo, você tem que ficar atento o tempo todo, tá? Para ele não queimar. O açúcar ele vai se tornar aqui um caramelo. Aí ele vai derretendo rapidamente e a gente vai mexendo. Esse processo, normalmente ele é rápido, né? Ele dura aí em torno de 3 minutos no máximo, para essa quantidade de açúcar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o ponto ideal. Enquanto isso, eu vou mexendo aqui e eu vou mostrar o ponto ideal, que é o momento onde a gente vai colocar o quê? O suco de laranja. Chegou no ponto aqui, tá vendo? Tá com a cor de amendoim, caramelo. Ó, esse ponto aqui é o ponto onde você vai colocar a calda, tá vendo a cor? Faz um... Ó. Aí, beleza, hein? Olha só. É óbvio que a calda ela tá fria, então ela já, na hora, ela endurece o caramelo, né? Olha, fica aqui, ó, todo durinho. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar cozinhando aqui aproximadamente uns 10 minutos. Enquanto a nossa calda chega no ponto, eu vou fazer uma zeste de laranja. A zeste nada mais é do que você utilizar a casca da laranja, né, para você aromatizar, no caso, a nossa banana flambada. Então a gente tem a casca de laranja, só que a gente tem que tirar completamente a parte branca da nossa casca. Por quê? Porque essa parte branca é a parte que ela amarga, né? Então, ó, retirei aqui, né? A parte branca, tá vendo? Olha como é que fica. Então ela tá aqui, ó. Ela sem a parte branca. A partir dali, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar lâminas, né? Em julienne aqui, bem fininhas. E é isso aqui que eu vou depois colocar no final pra gente aromatizar a nossa preparação. A calda aqui já tá num ponto bom, certo? Agora eu vou cortar a banana no sentido aqui do comprimento. Ó, cortei aqui. Ó, coloco aqui uma banana, depois a outra. E você vai deixar só um pouquinho aqui, um minutinho, para ela dar uma cozida nessa calda aqui. Ela vai ficar cozinhando aqui na calda. Aqui você tem que tomar cuidado, por quê? Porque se a banana cozinhar muito, ela vai virar um purê. Aí você não vai nem conseguir tirar ela
aqui da frigideira, tá bom? Então aqui você pode usar tanto o Cointreau ou mesmo um conhaque. Eu vou utilizar o conhaque, tá? Para fazer essa flambada. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui a frigideira um pouquinho no canto aqui do fogo. Quando eu for jogar o conhaque, esse conhaque vai cair um pouquinho para fora da frigideira e nisso vai pegar fogo, tá bom? Então, gente, ó, toma cuidado, tá? Para fazer isso. Então vamos ver se vai dar certo? Vamos lá. Aí, ó. Bom, tá vendo que tá pegando fogo? Isso. Ei, beleza, hein? É isso aí, gente. Coisa simples. Aí agora a gente vai colocar o sorvete. Eu tô servindo aqui um sorvete de macadâmia, tá? Vai ficar uma delícia. Mas é lógico que você pode usar o sorvete se você quiser, você pode utilizar um sorvete de creme também, tá? O importante é montar e já servir rápido, tá? Porque a temperatura tá alta. E aqui a gente coloca as zestes de laranja. Facinho, simples e uma verdadeira delícia. Duvido que alguém vai comer isso aqui e vai falar que não gostou. Gente, aproveita essa dica aí. Acompanha nas nossas mídias sociais. E eu preciso terminar porque o negócio está derretendo e a gente precisa comer isso daqui. Um grande abraço, até a próxima. Este é o Eduardo. Um futuro bombeiro. Ele sonha em salvar muitas vidas. E a ABAP acredita e investe neste sonho. Por meio da Creche Primavera, ele recebe atendimento pedagógico, emocional, espiritual e social, além de muito lazer e atividades extracurriculares. Com apenas R$30, você ajuda a ABAP a transformar a vida de crianças e jovens. Adote um sorriso 365 dias por ano. Visite-nos e saiba mais. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. Alto de Páscoa 2014, consumado. De 16 a 19 de abril no Expo Vale Sul. Ingresso 1 quilo de alimento não perecível. Posto de troca no estacionamento do Vale Sul. Consumado. Quando eu crescer, eu quero ser artista musical. Ser professora de literatura. Veterinária. Piloto de Fórmula 1. Goleiro. A escola dos meus sonhos Tem uma lousa interativa. Tivesse inglês tipo todo dia. Campo de futebol bem legal. e bons professores. Agora você tem tudo isso. Em São José dos Campos, um novo colégio para uma nova realidade. Matricule-se já. Colégio Inspire. Educação prática que inspira vidas. Muito obrigado pela sua audiência conosco. Nós estamos vivendo tempos muito lindos, que é o tempo de Páscoa, e a nossa equipe ela foi justamente registrar, como eu te disse no início do programa, essa semana nós estamos com programação de Páscoa no Expo Vale Sul, o Alto de Páscoa consumado. E a nossa equipe esteve na terça-feira no lançamento para os convidados, a pré-estreia, a Grand Premiere desse espetáculo lindo que já é tradição na cidade de São José dos Campos do Vale do Paraíba. Esta é a 11ª edição. Então vamos lá conferir com a nossa equipe o que foi já o lançamento do Alto de Páscoa 2014.
Isso aí, é inspirador, não é? Alto de Páscoa consumado. Hoje, as duas últimas apresentações, às 5 e às 8. Às 17 às 20 horas. Você que não tem ingresso, venha também, faça ali uma pequena fila e todo mundo vai ser acomodado para participar dessas duas últimas sessões no Expo Vale Sul. Hoje, sábado, dia 19 de abril, as duas últimas apresentações. Venha e vai fazer diferença na sua vida. Pastor Paulo, e na verdade não falamos no último bloco sobre São Bento. São Bento também é uma igreja que fez uma transição e está conosco. Era uma igreja filha da PIB de São José dos Campos. Como é que é o trabalho lá na cidade de São Bento do Sapucaí, Serra da Mantiqueira? Ano passado também, graças a Deus, chegamos naquela cidade, né? Havia também já ali uma igreja que a primeira igreja batista já tinha plantado, na verdade, anos atrás, e então assumimos a liderança dessa igreja, e agora a igreja da cidade de São Bento do Sapucaí, né? Uma cidade gostosa, uma cidade também mais pacata, né? Uma cultura já divisa São Paulo com Minas Gerais, então diferente um pouco o povo, mas já temos ali também 5 células, né? 5 casas onde nós estamos pastoreando as pessoas. Nosso ministro João Carlos Pupo é o líder lá, e também na juventude estamos com o Lauro e sua esposa, e temos crescido também naquele lugar, né? É um desafio, porque é um pouco distante de São José dos Campos, né? Uma região também um pouco mais alta, mas o povo de lá também é muito querido, muito amado, e estamos também lá todo vapor com as nossas programações semanalmente. Temos uma frequência de 100 pessoas por semana, né? E expectativa de bastante crescimento esse ano também. Recentemente foi inaugurado o Ministério Conexão Esporte, né? Recentemente foi inaugurado Conexão Esporte, que também é uma estratégia para alcançar a juventude. A cidade tem uma característica que os jovens chegam na idade de estudar, eles saem da cidade, então nós temos a presença de muitos adolescentes. Então, o Conexão Esporte está chegando bem perto dos adolescentes, e já temos um grupo bem bom aí no sábado, no Conexão Esporte lá. Então, um abraço a todos da Pedra do Baú, né? Aí a gente tem aquela montanha de pedra tão linda que é cartão postal de São Bento do Sapucaí, na divisa com o estado de Minas Gerais. Então, um abraço aí ao Púpio, ao Lauro, os nossos líderes da Igreja da Cidade em São Bento do Sapucaí. Aparece aí o endereço no seu vídeo, você que tem parentes lá, você que mora aí, ou você que passa férias, visite a Igreja da Cidade nesse domingo, agora às 10 da manhã e às 19 horas, você vai ser muito bem-vindo. Pastor Paulo, e as próximas cidades aí com perspectiva de ganhar uma igreja da cidade? Nós estamos com já células, né? O nosso processo é chegar na cidade primeiro pelas casas, abrir as nossas casas, cuidar de pessoas. Então, começamos esse pastoreio através daquilo que chamamos de células, e já estamos então com algumas cidades com células funcionando, antes de ter um templo, uma igreja em si, e essas cidades têm já uma grande perspectiva para começar, né? Esse ano, talvez primeiramente em Guaratinguetá, porque temos 2 células lá, né, que já estão crescendo, estão em 50, 60 pessoas já em Guaratinguetá, e estamos já então a olhar, a abençoar a cidade, a procurar um lugar até para a gente começar uma igreja, né? Que ótimo. Um lugar especial lá. Guaratinguetá. Guaratinguetá. Também estamos em Tremembé, Tremembé é pertinho, grudado ali em Taubaté, também temos 2 células em Tremembé, que também é uma oportunidade, né? A gente está ali bem próximo, e Tremembé também é uma cidade com bastante expectativa também de igreja, né? Santo Antônio do Pinhal, a primeira cidade que nós subimos e colocamos uma célula, também temos 2 células lá, né? Também uma cidade pequena, mais turística, mas também a gente quer fazer diferença ali, né? Então tem 2 células em Santo Antônio do Pinhal, que também é um alvo para a gente estabelecer uma igreja lá em Santo Antônio. Temos também 2 células no litoral norte, Caraguatatuba, né? E se estendendo de lá para São Sebastião, temos uma célula também, que são cidades e desafios muito importantes para nós, chegar no litoral, né? Para também estar numa cultura diferente, tem um processo diferente de uma igreja para esse tipo de local. Então nós temos também 2 em Caraguá e uma em São Sebastião, e estamos com uma mais para o lado do Rio, que é Resende, tem uma célula também em Resende, que lá também é um grande objetivo nosso, né? Ir pela Via Dutra aí, né? Passando por Aparecida, Guaratinguetá, chegar até o Rio de Janeiro, né? Para estabelecer também uma grande igreja no Rio de Janeiro. Então é isso aí, gente. Temos um grande desafio. Nós sabemos que o Brasil precisa de muitas coisas, mas acima de tudo o Brasil precisa de fé. Então, a presença evangélica no Brasil, ela já é de 150 anos, existem as igrejas históricas
depois as igrejas pentecostais e as igrejas neopentecostais. O Brasil hoje tem 22% de uma população evangélica crescente. A nossa região aqui, ela também, em São José dos Campos, é isso aí, 22%. E a PIB em São José dos Campos tem 71 anos nessa cidade, vai fazer 72. E estamos, então, estabelecendo igrejas em toda essa região. Você pode entrar no site pibnet.com.br e conhecer um pouco mais da PIB em São José dos Campos, que se reúne em 6 lugares diferentes, aqui na cidade de São José, e a sua rede de igrejas da cidade, que você pode conhecer também. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido em qualquer uma dessas igrejas, e onde nós não chegamos, vamos chegar. Mas vamos ter igrejas em nome de Jesus nas 39 cidades do Vale do Paraíba, e vamos servir mais pessoas e levar o Evangelho de Jesus Cristo para todos aqueles que desejam e buscam a salvação no Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Senhor. Uma igreja informal, contextualizada, contemporânea, que leva o Evangelho. E junto com isso, levando o Evangelho social, celebrando a recuperação, levando esporte, levando cultura, fazendo o Evangelho integral de Jesus. E o seu trabalho, pastor Paulo? Você é o coordenador. Então você trabalha com os pastores, com as igrejas? Isso. Minha função é uma função de supervisionar, coordenar, né? E especialmente de manter a visão e o DNA da Primeira Igreja Batista de São José dos Campos em todas essas cidades. Então, temos um processo mesmo de cuidado e discipulado, pastoreio de cada pastor, né? Sou responsável por cuidar de cada pastor, também dando cuidado pastoral a eles e avaliando, colocando objetivos, né? É uma função muito gostosa e também que traz muitos retornos, porque estamos sempre desenvolvendo novos discípulos e nova liderança, né? Então, uma responsabilidade muito boa e também um privilégio lindo da parte de Deus ser alguém que pode coordenar, ajudar, pastorear e crescer com tudo isso. Hoje temos negócio fechado. É com você, Leandro Rodrigues, e a gente volta depois do intervalo para o último bloco do nosso programa. Oi, meu nome é Paula Anarelli, eu sou dentista e junto com meu marido sou proprietária da clínica Felicitar Estética e Saúde, que fica aqui em São José dos Campos, na Vila Ema. A empresa ela é nova, ela tem 2 anos. E ela começou com uma vontade de criar uma clínica que pudesse cuidar como um todo do paciente, cuidar do bem-estar desse paciente. Por isso, assim, a odontologia, eu sou dentista e a odontologia, ela já lida com isso, né, com restabelecer sorrisos, cuidar da autoestima do paciente. E a nossa vontade era, junto com a odontologia, inserir outras especialidades que pudessem tratar do paciente como um todo. Então, hoje a gente tem na clínica a cirurgia plástica, dermatologia, biomedicina estética, fisioterapia, nutrição, pilates, psicologia também. Então, tudo para que o paciente se sinta bem em um ambiente que consiga cuidar dele o máximo possível. O diferencial da Felicitar é, na realidade, essa equipe multidisciplinar. Né? Hoje em dia, a dificuldade grande, a dificuldade moderna das pessoas é a falta de tempo e também os pacientes reclamam muito da falta de atenção. Na Felicitar, a gente procura englobar essas 2 dificuldades. Né? O paciente chega, ele vai ser ouvido, ele vai ser atendido, ouvido as suas queixas e a gente vai procurar ao máximo atender isso dentro de todas as especialidades que a gente tem aqui. E outra também é a falta de tempo, então isso possibilita para o paciente vir e não precisar sair dentro do mesmo estabelecimento, ele é atendido nas diversas áreas. O paciente se sente acolhido nisso e acaba otimizando o tempo dele e melhorando o tratamento, porque os profissionais eles se interligam, eles se comunicam, né, com o objetivo único que é o paciente. Para colocar a Felicitar no mercado foram grandes os desafios, né? A princípio, para abrir uma empresa no Brasil já é um desafio grande, existem várias barreiras a serem transpostas, né? Principalmente quando eu e meu marido tivemos a ideia de, desde o início da clínica, a gente colocar também os princípios cristãos. Então, aquele famoso jeitinho brasileiro não podia acontecer. Então, a gente queria tudo muito certinho, muito correto, não pulando etapas. Isso foi um desafio, concretizar tudo isso. Para começar a empresa, a gente começou com 1 ano e meio antes no papel. A gente fez uma pesquisa de mercado, conhecendo o público de São José dos Campos, que é diferente das outras cidades, né? Eu e meu marido, nós não somos daqui, então como a gente não é daqui, a gente tinha que conhecer melhor esse público.
Bom, como eu falei, as forças, né, as dificuldades sempre existem, né, numa empresa, diversas dificuldades, dia a dia tem dificuldades. Mas a nossa força a gente sempre encontra em Deus. Deus tem mantido a nossa fé, a nossa esperança e Ele tem nos sustentado, né? A gente busca sempre a orientação de Deus para como a gente para como a gente vai levar a empresa, né, da melhor forma correta. Então Deus tem dado sabedoria e orientado a cada dia. Investimento é importantíssimo, né? Se a gente se predispõe a fazer um tratamento de excelência, dar o nosso melhor, que o paciente seja bem atendido, a gente tem que investir, né? Então a gente procura investir em profissionais capacitados, né? Em equipamentos também de ponta, nos melhores materiais, na infraestrutura. Então a gente procura ter um estacionamento para o paciente, desde o estacionamento, quando ele chega, a sala de recepção, o chazinho que ele gosta, né? O ar climatizado. Então a gente procura investir cada dia, desde os mínimos detalhes até um aparelho novo, equipamento novo que lançou, né? Para o paciente ser bem atendido num todo. A fé em Deus é tudo, a fé em Deus é tudo. A Felicitar começou a partir da fé que nós tínhamos em Deus, de um propósito que nós colocamos diante de Deus. Então o sonho da Felicitar começou entregue a Deus e a cada dia tem sido assim, né? Deus tem sido o que direciona essa empresa a cada dia. Esta é a Beatriz. Beatriz. Ela sonha em ser uma grande cantora e a ABAP acredita e investe neste sonho. Por meio da Creche Primavera, ela recebe atendimento pedagógico, emocional, espiritual e social, além de muito lazer e atividades extracurriculares. Com apenas R$30, você ajuda a ABAP a transformar a vida de crianças e jovens. Adote um sorriso 365 dias por ano. Visite-nos e saiba mais. Alto de Páscoa 2014, consumado. De 16 a 19 de abril no Expo Vale Sul. Ingresso 1 quilo de alimento não perecível. Posto de troca no estacionamento do Vale Sul. Consumado. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. Muito obrigado pela sua audiência conosco. Eu quero só lembrar você que toda semana a gente tem uma revista Felicidade para você. Em uma dessas igrejas, você pega o seu exemplar gratuito ou pelo felicidade.net. É a única revista semanal do Vale do Paraíba. Temos aqui o destaque, o nosso novo auditório que está sendo construído aqui em São José dos Campos, no campus Colina da PIB. Você pode acessar. Também pela Rádio Cidade AM 1120, você tem o seu programa Felicidade, de segunda a sexta-feira, 9h30 da manhã, com Carlos França. E aqui, pela Band Vale, sempre de 8 às 9, você tem um programa novo, Felicidade. Pastor Paulo, deixa também aí uma palavra de fé, de encorajamento e depois o endereço e o contato da sede das igrejas da cidade, que é aqui em São José dos Campos. Eu sei que também tem uma igreja no exterior, que você falasse sobre isso. Estamos também no exterior, né? Deus nos deu a alegria de estarmos em Cascais, Portugal, bem pertinho da capital de Lisboa, com uma igreja também, Igreja Cidade em Cascais. Pastor Murilo Neves é pastor lá e o nosso pastor Jay também está lá, né, junto com ele, o desafio de alcançar a Europa, e temos alcançado, graças a Deus, né? Palavra para todos que nos assistem é: procure uma igreja, ame a Jesus, porque Ele é o dono da igreja, mas você vai entender que você precisa amar as pessoas também. Então, a igreja de Jesus é tão importante quanto, e você precisa estar numa igreja evangélica. Nós, como igrejas da cidade, temos estendido as nossas igrejas, então, em várias cidades. Aonde quer que você esteja assistindo, não fique só na frente da televisão. Procure a Jesus, ame a Jesus e vá também a uma igreja evangélica. Procure uma igreja evangélica para você crescer. É tanto a noiva de Jesus, como é também a família de Deus, que é um lugar especial para você. Eu te encorajo, te motivo a não ficar só na tua casa. Procure a Jesus, procure uma igreja
também você vai ser abençoado. Amém. Deixa aí então o endereço e o contato da sede das igrejas da cidade. Aqui em São José dos Campos, nós temos o nosso escritório da Rede de Igrejas da Cidade, na Rua Euclides, Miragaia 548, no centro aqui em São José dos Campos. Você também tem aí na tela o nosso website e você pode também estar aqui, ligar para nós, 4009-4300. Nós vamos também estar aqui para te receber a qualquer momento. Coisa boa. Então, pastor Paulo, sucesso nessa missão, que Obrigado, essa pastor. rede cresça e se multiplique Amém. no Vale inteiro, no Brasil e no mundo. Quero desejar a você uma abençoada Páscoa e que realmente Jesus Cristo possa renascer na sua vida. Vamos com Alexandre Soledade e o link Cidade AM 1120. Olá, pastor Carlito, um abraço para os amigos do nosso Felicidade. Estamos de volta aqui dos estúdios da Rádio Cidade AM, da redação da nossa Rádio Cidade AM. Os estúdios estão ali atrás. Você que pode acompanhar todos os sábados pela manhã aqui no Felicidade, este link com informações daquilo que aconteceu durante a semana na programação da Rádio Cidade AM. Eu apresento o Jornal da Cidade, todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Cidade, das 7h30 da manhã até as 9h30 da manhã. Informação e prestação de serviço no seu rádio. Hoje a gente vai começar falando de esportes. Está chegando por aqui o nosso querido Vieira Júnior, repórter da equipe de esportes da Rádio Cidade AM, sempre atento às principais informações, a tudo aquilo que de mais importante está acontecendo no nosso esporte. E hoje, sábado, é um dia importante para o esporte de São José dos Campos. Teremos basquetebol e futebol também. Vou começar com o Vieira com o basquetebol. É jogo decisivo para a equipe de São José dos Campos hoje contra o Palmeiras. É o 5º jogo do playoff, né, Vieira? Exatamente, Alexandre, um jogo mais do que importante. Quem vencer passa às quartas de final, vai enfrentar a equipe do Brasília. São José fez o dever de casa, venceu as 2 primeiras jogando aqui no ginásio Lineu de Moura. Já no ginásio Palestra Itália, o Palmeiras também fez o seu dever de casa, venceu as suas 2 e empatou a série em 2-2. Quem vencer hoje vai às quartas de final para enfrentar a equipe do Brasília. E no futebol teremos a equipe do São José dos Campos Futebol Clube, o antigo Clube Atlético Joseense, que passou para a segunda fase, para a fase decisiva do Campeonato Paulista da Série A3. Quer dizer, com grandes possibilidades de ascender à Série A2, de onde perdemos o São José, que caiu para a Série A3, o São José Esporte Clube. E qual é a expectativa, Vieira, para esse São José dos Campos? A expectativa é das melhores possíveis, já que o São José fez uma grande campanha na fase de classificação, enfrenta aí essa equipe estreante, o Água Santa, só que o grande problema é que vai jogar num gramado sintético. A equipe do São José fez alguns treinamentos já visando esta dificuldade, mas eu acredito que o São José tem grandes chances de já começar com o pé direito, enfrentando o Água Santa, que é de Diadema. Perfeitamente. E a Rádio Cidade acompanha os 2 jogos hoje. A Rádio Cidade acompanha o basquete na íntegra e, claro, vamos trazer informações do que acontece lá em São Bernardo do Campo, no estádio Baetão. Bom trabalho, Vieira. Um abraço, obrigado. Um abraço. Nosso querido Vieira Júnior trazendo as informações do esporte para você aqui nesta participação no Felicidade. E, claro, 2 assuntos dominaram as informações esportivas e as informações jornalísticas da nossa Rádio Cidade nesta semana. Mais uma vez, a transposição de águas do Rio Paraíba do Sul. O governador Geraldo Alckmin ainda mantém o projeto, mas vereadores de várias cidades do Vale do Paraíba e também do Rio de Janeiro estiveram reunidos aqui em São José dos Campos para discutir o assunto e se posicionaram contrários a essa transposição. A vereadora Renata Paiva, que lidera este grupo de vereadores, mais uma vez foi categórica em dizer que isso pode trazer prejuízos para a região do Vale do Paraíba, assim como o prefeito de Jacareí, prefeito Hamilton Ribeiro Mota, que esteve conosco nesta semana também na Rádio Cidade e afirmou que a transposição da represa do Jaguari para o sistema Cantareira vai trazer prejuízos para a água na região do Vale do Paraíba.
Ainda na nossa região, destaque para as estradas. Ontem tivemos uma grande movimentação devido ao início do feriado da Páscoa. Estamos hoje no meio de um feriado prolongado. Sábado é o segundo dia do feriado prolongado que só vai terminar na segunda-feira. Por isso, para você que é motorista e que ainda não saiu de casa, tome cuidado nas nossas estradas. As polícias rodoviárias estadual e federal estão atentas e com vários bafômetros e radares nas nossas estradas. Você que vai descer para o litoral norte do estado de São Paulo, uma informação importante. Quer aproveitar a praia? Só hoje sábado, hein? Segundo as informações dos meteorologistas, deveremos ter, a partir de hoje à tarde, tempo complicando-se com a chegada de chuvas através de uma nova frente fria que chega à região do Vale do Paraíba, o que deve trazer chuva para a nossa região, pelo menos até a próxima segunda-feira, quando acontece a operação volta do feriado da Páscoa e também o feriado de Tiradentes. E uma última informação que envolve a região do Vale do Paraíba, já que temos aqui a refinaria Henrique Lage, uma das principais refinarias da Petrobras. Nesta semana, dois importantes nomes da Petrobras estiveram no Senado. Primeiro, a presidente Graça Foster, que garantiu a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, foi um mau negócio. E o outro personagem, Néstor Cerveró, que foi diretor internacional da Petrobras e que garantiu que a compra da refinaria seria um bom negócio para o Brasil. Na realidade, fica a expectativa de termos a CPI instaurada no Congresso e, consecutivamente, a inspeção de notícias envolvendo essa crise na Petrobras. São as informações direto da redação da Rádio Cidade AM para os amigos do Felicidade deste sábado. Pastor Carlito, um abraço a você e um bom feriado. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. Esta é a Beatriz. Ela sonha em ser uma grande cantora e a ABAP acredita e investe neste sonho. Por meio da Creche Primavera, ela recebe atendimento pedagógico, emocional, espiritual e social, além de muito lazer e atividades extracurriculares. Com apenas R$30, você ajuda a ABAP a transformar a vida de crianças e jovens. Adote um sorriso 365 dias por ano. Visite-nos e saiba mais. Você ajudou e o Hospital do GAC não precisou fechar as portas. Continue ajudando. Um trabalho bonito como este merece a nossa ajuda. É isso aí. Um grande abraço, Deus te abençoe. Espero você amanhã, domingo, na PIB em São José dos Campos, às 8, às 10, às 5 e às 7, para celebrarmos a ressurreição de Jesus. E na segunda-feira, dia 21, essa grande celebração ali no Expo Vale Sul Shopping, às 4 e às 7 da noite. São 2 horários diferentes, com Paulo César Baruto, Banda Saulos, celebração da Ceia do Senhor, pregação da sua palavra e muita festa. Entrada franca, você é o nosso convidado. Deus te abençoe, feliz Páscoa e até a próxima semana com mais um programa Felicidade, porque a felicidade está no ar.